Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa segunda aula sobre contrato de seguros. A gente estava falando, né, sobre a importância da boa-fé objetiva, a importância também da função social, que na verdade são princípios que sempre vão estar presentes nos contratos contemporâneos, né? E aí a gente estava conversando na última aula, né, como é que fica quando existe aí a má-fé, quando a gente consegue perceber que existe uma certa discriminação, né, um preconceito de repente, não querer fazer aquele seguro, porque às vezes a pessoa ela já tem uma idade muito avançada, ou ela já tem uma doença pré-existente. Isso acontece, pessoal. E é isso que nós vamos ver agora na aula de hoje, tá bom? Vem comigo, vou compartilhar aqui o slide com vocês, para que vocês possam acompanhar direitinho. Então, vamos lá, olha só. O segurado e o segurador, eles são obrigados a guardar na conclusão, na execução do contrato, a mais estrita boa-fé, né? Então, a gente viu, quando a gente estava falando da boa-fé objetiva, que ela precisa estar em todas as fases, né? Até mesmo nas negociações, na formação do contrato, na sua execução, é extremamente importante na conclusão do contrato, a gente precisa ter aí a boa-fé, a veracidade, né? Tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes, tanto de uma parte quanto de outra. O artigo 766 do Código Civil, gente, ele fala o seguinte: se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Então, aí vem mais uma vez, né, o artigo 766 confirmar a importância que o nosso ordenamento jurídico ele dá em relação à boa-fé. A transparência contratual, ela precisa existir, né, em todas as fases do contrato. E caso não haja, né, essa pessoa que agiu, a parte, né, que agiu de má-fé, ela vai ser responsabilizada por isso, tá? O parágrafo único do mesmo artigo diz o seguinte: se essa inexatidão, né? Porque pode ser que a pessoa tenha omitido alguma coisa, porque ela foi relapsa, né? Na verdade, ela não teve aquela intenção, ela não teve aquela má-fé, tá? Então, se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador, ele terá direito a resolver o contrato, né? Então, vamos resolver aqui, vamos ver como é que vai ficar. Ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. Ele não vai ter, se não houve má-fé, ele não vai poder entrar, né, com uma indenização, mas também com prejuízo ele não vai ficar, né? Então, a diferença que aconteceu, né, aqueles valores, eles serão, na verdade, contabilizados para ver o que foi gasto até aquele momento. O artigo 769 diz o seguinte: a obrigação do segurado de comunicar à seguradora qualquer incidente capaz de agravar consideravelmente o risco coberto. É preciso ter uma confiança, né, em relação a um e a outro. Então, por exemplo, qualquer situação tem que ser, qualquer situação que possa interferir naquele contrato, né, entre o segurado e a seguradora, é preciso sim comunicar um ao outro. O artigo 771 diz o seguinte: comunicação rápida do sinistro, e o enunciado 372. A negativa de cobertura securitária com base em doença pré-existente depende de a seguradora comprovar que o segurado tinha conhecimento inequívoco, má-fé no momento da contratação, tá? Então, isso acontece bastante, se a gente for ver, né? Às vezes, vai se alegar que a pessoa tinha uma doença pré-existente e que essa pessoa, na verdade, ela escondeu que tinha essa doença. Ela teve má-fé na hora de fazer o contrato, essa doença já existia, ela não falou, tá? Nesse caso específico, a seguradora, ela só vai poder, né, não pagar uma indenização ou algo nesse sentido, caso realmente exista má-fé, mas aí vai ter que ser comprovado, tá? Essa má-fé vai ter que ser comprovada, e aí que é mais complicado, né? Aí aparecem algumas questões que podem ser vistas também com preconceito. O enunciado 542 fala o seguinte: que a recusa de renovação das apólices de seguro de vida
pelas seguradoras em razão da idade do segurado, ela é discriminatória e atenta contra a função social do contrato. Então, percebam aqui, a gente traz, na verdade, dois exemplos, né, que mostram muito essa questão da boa-fé, da função social do contrato, né? Uma é se a pessoa já tinha uma doença pré-existente, então a seguradora ela não pode partir desse princípio, né, de achar e de alegar isso. Olha, eu não vou pagar porque não existe essa indenização, porque essa pessoa já tinha uma doença pré-existente. Tudo bem, né? Mas então você vai ter que provar. Então a seguradora vai ter que provar que realmente essa pessoa tinha essa doença pré-existente e, na verdade, não revelou, tá? Ou seja, que agiu de má fé aí, tá? E a mesma coisa, né, em relação a pessoas mais velhas, também, em relação à idade do segurado, né, se a seguradora, ela fizer alguma recusa em relação a isso, é considerado como uma discriminação, né, até porque isso está muito relacionado com os contratos de saúde, né, os contratos que você precisa justamente quando você está mais velho, e às vezes acontece uma situação dessas, né? Uma questão discriminatória mesmo, tá? Por conta da idade. A súmula 609, gente, ela fala o seguinte, que a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado. Então, quando, por exemplo, uma seguradora alega, né, que existia uma doença pré-existente, ela vai ter que provar, né, que realmente essa doença pré-existente existia. De que forma? Por exames médicos, né? Foram feitos exames médicos prévios, e a partir daí há essa demonstração, tá? Só nessa possibilidade, se realmente ela conseguir comprovar que os exames médicos, às vezes que foram ocultados, né, eles já revelavam que essa pessoa tinha a doença pré-existente, tá? Agravamento do risco. Será que o agravamento do risco ele implica perda do direito à indenização? Vamos compartilhar aqui para vocês acompanharem. Então, olha só, pessoal, vamos lá no artigo 768, ele diz o seguinte: o segurado, ele perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. E aí é muito interessante a gente ver, né, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para a gente fazer sempre aquele paralelo, né, do direito civil, né, no Código Civil, e do direito que a Constituição traz com essa função social do contrato aí também, a boa-fé objetiva. Então, vamos supor, uma pessoa bate com um carro, só que essa pessoa, ela estava bêbada, né? Nesse caso, será que realmente, pelo fato dela estar bêbada, a seguradora, ela pode simplesmente falar assim, olha, você estava bêbado, você agravou o risco de um determinado acidente, por conta disso, não haverá a indenização. Será? Né? Se a gente for partir, né, para a letra de lei, né, é claro, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco, que seria o objeto do contrato, tá? Só que há uma relativização, ou seja, uma presunção relativa em relação a isso, que significa o quê? Significa o seguinte, se esse acidente, né, ele aconteceu por causa dessa bebedeira, né, dessa embriaguez daquela pessoa, ou seja, ela já não estava vendo mais nada, né, ou então utilizou entorpecentes, drogas ilícitas, e estava completamente doidão e não conseguiu, e foi lá e bateu, é uma coisa, aí sim, aí a seguradora, ela não vai precisar indenizar. Agora, se o acidente ele aconteceria independentemente da pessoa estar bêbada, de estar drogada, né, ia acontecer de qualquer forma. Então, nesse caso específico, a seguradora, sim, ela vai ter que cobrir esse dano, tá? Então, a embriaguez, entorpecentes, drogas ilícitas. É lícita a cláusula de exclusão da cobertura nessas hipóteses, desde que sejam a causa determinante para a ocorrência do sinistro, tá? Então, se realmente a pessoa
por estar bêbada, por estar drogada, né? Ela não conseguiu conduzir da melhor maneira o carro, né? Ou então doidona, viu lá e jogou o carro na frente de uma outra pessoa e acabou atropelando. Então, nesses casos específicos, né, onde realmente aconteceu, há essa conexão, né, pelo fato da pessoa estar desse jeito, aconteceu realmente o sinistro, aí sim seria o único caso onde a seguradora ela não iria se responsabilizar, tá? Mas como saber disso? A quem cabe a prova dessa causa? Aí há divergências, né? Alguns apontam que quem deveria provar seria a seguradora e outros não. Então, há divergências em relação a isso. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Seguindo aqui, a cláusula de exclusão da cobertura em caso de embriaguez é ineficaz em relação a terceiro, vítima do segurado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o terceiro, né, ele não tem nada a ver com isso. Ele não pode pagar o preço de repente, ser atingido, né, por um carro e tal, de uma outra pessoa que estava ali, por exemplo, embriagada, né, e que tinha um contrato com a seguradora. Esse terceiro, ele não pode ser prejudicado, né, porque esse segurado, ele, por exemplo, agravou o risco dele, né, então esse terceiro, ele é protegido. De qualquer maneira, esse terceiro, ele vai ser indenizado, tá? Mesmo que esse segurado ele, na verdade, tenha, por exemplo, agravado o risco, né, e não exista nexo desse agravamento de risco com o sinistro que aconteceu. Esse terceiro ele não tem nada a ver. E é muito fácil a gente entender que ele não vai pagar o pato aí, né, nessa história, pensando lá quando a gente falou na questão da função social do contrato. Lembra quando a gente falou na obrigatoriedade, quando a gente falava na relatividade dos efeitos do contrato, onde estava ali relacionado àquelas duas partes? Eu contratei com você, então, nos princípios clássicos, né, entendia que os efeitos do contrato, eles estariam ligados a nós dois, e pronto, né? E aí a gente vê que não, que há sempre uma coletividade, há um terceiro que pode, na verdade, se prejudicar com esse contrato feito entre nós. Tá? Então, nesse caso específico, quando a gente vai olhar esse terceiro, a gente consegue fazer uma analogia com essa questão contratual que eu estou passando para vocês, tá? Então, ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. É uma outra questão interessante, né? Então, vamos supor que um determinado veículo, né, uma pessoa é dona de um veículo e ela transfere a propriedade do veículo para uma outra pessoa. E aí vamos supor que ela não tenha avisado para a seguradora que houve essa transferência. E nesse momento acontece o sinistro, né? A seguradora, ela não está isenta, ela não pode simplesmente falar isso, aí eu não vou pagar porque eu não fui comunicada, tá? Então, voltando aqui, ressalvando a hipótese de um efetivo agravamento do risco, obviamente, se foi comprovado, né, que houve, que existiu um agravamento do risco de maneira efetiva, se isso, tirando essa hipótese, a seguradora ela não vai poder se eximir do dever de indenizar em razão de transferir aí, né, um veículo sem a prévia autorização dela, tá bom? Ou sem prévio conhecimento, melhor dizendo. Pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. Vamos lá para a súmula 620, né? O que acontece? O que a súmula 620 traz para a gente? Que a embriaguez do segurado, ela não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, tá, gente? Então, quando fala de contrato de seguro de vida, a embriaguez, ela na verdade, assim, a gente não vai ter condições para essa embriaguez. Simplesmente a embriaguez do segurado, mesmo se ele estiver embriagado, não vai eximir a seguradora do pagamento dessa indenização, tá bom?
em relação ao seguro de vida, porque às vezes mata uma determinada pessoa, né? E aí, como é que vai ficar? A seguradora, ela vai sair fora, né, da morte, por exemplo, daquele sinistro que matou aquela pessoa, por conta de haver uma embriaguez, né, dentro desse contexto? Não, ela não vai se eximir quando o caso for de seguro de vida, tá? E agora, gente, vamos pensar numa situação que é a seguinte. Então, vamos supor, a gente está falando de contrato aleatório, né? Até aqui está muito claro, acho que para todo mundo, que o seguro, né, o contrato de seguro é um contrato aleatório, onde você tem a sorte, né, onde você tem a alha envolvida ali, tá? Então, ou seja, o risco, ele faz parte dele, né, e aí surge uma pergunta aí para vocês. Esses contratos aleatórios, vocês acham que eles podem ser revisados? Né, que de repente houve algum tipo de desequilíbrio, né, contratual aí, vocês acham que seria justo que esses contratos, né, eles pudessem ser revisados? O que a maioria da doutrina entende, né? Que se a redução do risco for considerável, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Entende-se o seguinte, que se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio ou a resolução do contrato. Por exemplo, algo muito difícil, quase improvável de acontecer, né? Ou seja, a pessoa está pagando, às vezes, um valor consideravelmente alto, e aí a possibilidade, né, dela ser indenizada é mínima da mínima da mínima, né? Então, se esse risco for muito reduzido, mas muito reduzido, é possível, sim, se pedir aí, né, uma revisão contratual, né, para não ficar em patamares diferenciados, no caso, a seguradora e o segurado, tá? Vamos lá, o seguro de dano e o seguro de pessoas, né? Há limite para essa garantia, gente? Aí é só a gente pensar um pouquinho, né? Por exemplo, a vida, né? Há limite para a gente valorar a vida? Não existe, né? Em relação ao dano, sim. Então, o que acontece? O limite em relação ao dano vai ser o valor do interesse aí do segurado. E aí, dão conta disso para a gente os artigos 778, 781, tá? Agora, em relação à vida, o que a gente vai ver? Que não existe limite, tá? No seguro de pessoas não há limite. O artigo 786 traz o seguinte: paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Então, prestem atenção nesse artigo 786, que é mais comum do que a gente imagina. O que acontece? Nos contratos de seguro de dano, o segurado, ao pagar a indenização, então imagina aqui, o segurador, perdão, você tem o segurador e você tem o segurado. Então, é um seguro de dano, tá? Vamos pensar num carro, por exemplo. Então, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, então o carro foi lá e bateu. Aí vem a seguradora e paga, né, essa indenização decorrente do sinistro. Quando ela paga, o que acontece? Ela subroga-se nos direitos e nas ações que competirem ao segurado contra o causador do dano. Então, ela passa a ser a dona do direito agora, tá? Então, a seguradora indeniza o segurado e depois ela pode cobrar de quem causou o dano. Mas aí agora é um direito que foi subrogado. Agora, quem tem esse direito é a seguradora e não mais o segurado, tá? É uma subrogação legal que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano. Salvo dolo, a subrogação ela não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins, tá? Então, não vai acontecer essa subrogação se a gente estiver aí falando de ascendentes, descendentes de cônjuges também. E é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga em prejuízo do segurador os direitos a que se refere esse artigo. Em relação ao seguro de vida, né, a gente já falou, artigo 800, depois vocês poderiam dar uma olhadinha nele também. E
vamos trazer o artigo 787, que fala do seguro de dano, né, e a questão da função social do contrato, que fala da responsabilidade civil. Então, no seguro de responsabilidade civil, o segurador, ele garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiros, tá? Então, tão logo saiba o segurado das consequências do seu ato, do seu ato suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, ele tem que comunicar o fato ao segurador de maneira imediata. E aí, vamos trazer um exemplo, né, para poder ficar mais claro. Então, por exemplo, o médico, que ele está lá, vamos supor que ele fez um determinado procedimento, né, e esse procedimento foi errado, e ele está sendo processado e responsabilizado civilmente por um erro médico, né, que ele teria cometido em determinado paciente. Então, de acordo com o artigo 787, no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento das perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro, tá? E aí vem o parágrafo 1º, que tem que ser avisado aí de uma maneira bem rápida. É defeso, né? Ou seja, proibido ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador. Né? Então, entende o seguinte, quando você tem um contrato e está ali, interpretado de acordo com a boa-fé, né? Você tem um acordo com a seguradora. Então, quer dizer, você tem que, obviamente, comunicar tudo para ele, né? Para ela, tá? A gente tem súmulas aqui interessantes também, que eu queria que vocês vissem, do artigo 537, em ação de reparação de danos à seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente também, junto com o segurado, o pagamento da indenização devida à vítima nos limites contratados da apólice. E o que eu queria agora aqui no finalzinho mostrar para vocês, né, que é essa questão do suicídio, que é algo também que sempre causa muita polêmica, que sempre é muito cobrado, né? Seguro de pessoas, carência e suicídio. Então, a gente tem o artigo 797 que traz o seguinte, que no seguro de vida, para o caso de morte, é lícito estipular um prazo de carência. Então, às vezes as pessoas reclamam, né? Ah, fulano de tal suicidou, tinha um seguro de vida e não foi indenizado por isso. Às vezes, pessoal, isso acontece porque não foi cumprido um prazo de carência. Existe um prazo de carência e se esse suicídio acontecer antes disso, a gente vai ver que essa indenização ela não vai acontecer. Mas por que acontece isso? Porque existe, infelizmente, má fé também, né? Então, vamos supor que uma pessoa queira se suicidar, já está com aquilo realmente planejado, não vai ter jeito, e essa pessoa tem um seguro de vida. Ela vai lá, faz um seguro de vida, porque ela tem uma família, mas ela não está aguentando mais viver, né? Então, ela vai lá, faz um seguro de vida e tira a própria vida. Então, pensando dessa maneira, foi criada aí um período de carência, tá? Então, o artigo 797, ele traz isso. No seguro de vida, para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Então, é uma proteção mesmo. Parágrafo único diz que, no caso deste artigo, o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário um montante da reserva técnica já formada. Tá? Então, o segurador ele vai devolver aquilo que foi pago, né? Se não cumprir o período de carência, aquilo que foi pago, que é chamado reserva técnica, vai ser devolvido, mas a indenização, ela não vai acontecer. Tudo bem, pessoal? Olha só, sobre o contrato de seguro a gente viu tudo. E aí eu falo para vocês, qualquer dúvida, podem me acionar, tá? Podem mandar lá para o meu e-mail as perguntas, que vai ser o maior prazer. Espero que vocês tenham compreendido. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.